Então, olha só, pessoal, eu vou explicar os primeiros exercícios da lista de isomeria plana, tá? Pra ver se vocês conseguem entender como que aplica, né? Então, a gente tem a teoria, às vezes a gente entende a teoria, mas não sabe aplicar em exercício. Então, eu vou explicar alguns exercícios sobre a isomeria plana pra ficar mais fácil na hora de fazer exercício. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem esse primeiro exercício aqui, né? Ele fala assim, ó, observe se há isomeria entre os compostos abaixo e, se houver, indique qual. Bom, primeira coisa, se o exercício está perguntando se há isomeria, né? Então, quer dizer, ele não está afirmando que tem isomeria, então a gente não vai sair por aí já marcando o composto como isômero, não. Se ele pergunta se existe isomeria, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar as moléculas que ele deu, tá? E fazer a fórmula molecular, porque só vai existir isomeria se tiver fórmula molecular igual, né? Lembra? O que é isomeria? É aquela capacidade que as substâncias orgânicas têm de, com a mesma fórmula molecular, existem vários compostos, ou seja, eu posso desenhar várias moléculas de fórmula estrutural diferente com a mesma fórmula molecular. Então, a primeira coisa nesse caso aqui, já que ele não afirma que tem isomeria, eu vou fazer a fórmula molecular para ver, né, se existe algum caso de isomeria aqui, ó. Então, essa primeira fórmula estrutural aqui, a gente vai ter, ó, carbono. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um oxigênio. Então, a fórmula molecular dessa substância é essa, C4H8O. A mesma coisa eu vou fazer com essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Hidrogênio, 3, 6, 7, 8 e um oxigênio. Olha só, mesma fórmula molecular. Então, eu já posso falar que esses dois compostos daqui, eles são isômeros. Só basta descobrir do que, tá? São isômeros planos, tá? Lembra, toda vez que a gente tiver fórmulas moleculares de compostos diferentes, a fórmula molecular igual, eles são isômeros planos, tá? Aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênio. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Oxigênio eu tenho 2. Olha, já não tá batendo. Então, esse composto aqui não é isômero desses dois, tá? Agora, a gente vai fazer o próximo e ver se bate ainda com algum. São 4 átomos de carbono, hidrogênio 3, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, esse composto aqui, ele não é isômero de ninguém, e esse aqui não é isômero de ninguém. Sobrou esses dois aqui, tá? Bom, agora a gente vai analisar. Primeira coisa, ó, isomeria plana. São 5 tipos de isomeria plana. Quais tipos? Eu tenho a isomeria plana de função. Caso as substâncias tenham funções diferentes. Bom, segundo tipo, isomeria plana de cadeia, tá? Para ser isomeria plana de cadeia, eu tenho que ter mesma função. Só que cadeias diferentes. Então, percebe o seguinte, ó. Cadeias diferentes. Quer dizer, eu sempre vou começar a analisar a isomeria de função. Porque se for função diferente, eu não preciso analisar o resto. Quando duas substâncias são isômeros planos,
ele só tem um tipo de isomeria plana, não dá para ter dois. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então, a primeira coisa que eu analiso é a isomeria de função. Fui lá, você olhou. Ah, funções diferentes. Pronto, isomeria plana de função. Não vai olhar o resto. Acabou aqui. Bom, você olha. São funções diferentes? Não, é a mesma função. Então, qual que é o próximo passo? Analisar cadeia, tá? Então, você só vai chegar a analisar cadeia se as funções forem iguais. Se forem diferentes, já parou aqui. Depois de função de isomeria de cadeia, a gente vai ter isomeria plana de posição, tá? Opa, então aqui para ser isomeria de posição tem que ter a mesma função, mesma cadeia, quer dizer, mesmo tipo de cadeia. Só que alguma coisa está em posição diferente. Posição de alguma coisa diferente. O que seria essa alguma coisa? Essa alguma coisa pode ser uma ramificação, pode ser uma função, pode ser uma dupla, tá? Alguma coisa está em lugar diferente, tá? Então, nesse caso aqui, percebe? Você já analisou função, já analisou cadeia, mesma função, mesmo tipo de cadeia. Qual que é a próxima coisa que você vai analisar? Posição. É assim que funciona. Você vai seguir essa sequência aqui, ó. Tá? Analisou tudo isso, não é nada disso, você tem a possibilidade de ter a metameria. Mas olha só que interessante, a metameria ela só acontece em cadeias heterogêneas, tá? Esses tipos aqui, ó, são cadeias homogêneas, tá? Cadeia heterogênea, normalmente a gente vai encontrar em éter, em amina, do tipo secundária ou terciária, mas geralmente é secundária, e éster, tá? Se não for isso daqui, provavelmente não é metameria, mas olha, você já analisou tudo isso, tá? E aí a última coisa, já analisou tudo, não é nada disso, você tem a possibilidade de ser a tautomeria. Mas a tautomeria, ela não acontece em qualquer função, não. A tautomeria, ela só acontece em duas situações. Se você tiver uma cadeia que é aldeído e a outra enol, ou em outra situação, se você tiver uma cadeia que é cetona e a outra enol. Ou seja, se você olhou lá e tem um enol, já vai dar uma olhadinha se é tautomeria, tá? Então, é assim que a gente estuda isomeria plana. A gente vai fazer todo esse pensamento aqui, ó, e seguir essa ordem aqui, ó. Tá? Se você seguir esses passos aqui, porque assim, ó, é muita informação, então você tem que ter uma sequência lógica para pensar, senão você se perde, tá? Bom, vamos voltar no exercício. Olha lá, ó. Aqui o que a gente tem, ó? A gente chegou à conclusão que esses são isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, e eu preciso descobrir isomeria do quê, tá? Bom, vamos olhar ali, ó. Que função é essa aqui, ó? Ah, isso aqui é um aldeído. Tá vendo a importância de saber diferenciar as funções? Isso é um aldeído. Isso é uma cetona. Mesma fórmula molecular. Funções diferentes. Então, o que a gente vai ter? Isomeria de função. São isômeros de função.